Alô, pessoal! Tranquilito no mais? Este é o primeiro módulo de 2 vídeos sobre análise de solo e recomendação de adubação, calagem e gessagem de ponta a ponta. Serão 2 módulos onde você terá todos os fundamentos explicados e aplicados na prática. Bem, pessoal, então, de novo agradecendo o convite, né, a gente vai falar sobre análise de solo e recomendação de adubação e calagem. Esse é o módulo 1, vão ser 2 módulos, bem abreviados, né, e depois a gente abre a pergunta, depois de cada módulo, e sempre estamos à disposição para perguntas, independente da gente estar aqui com vocês ou não, né, manda um e-mail para mim, o Val tem meu e-mail, o pessoal tem meu e-mail, é tranquilo. Tá, então, a gente vai falar sobre análise de solo e recomendação de adubação, e esse módulo 1 é um módulo que pretende abordar os princípios para a gente ter um entendimento melhor do que é uma análise de solo, que não pode ser uma coisa tão mecânica que nem muitos fazem, né? E a gente vai abordar aqui também os erros cruciais na interpretação ou na maneira de enxergar uma análise de solo e a recomendação de adubação. Bem, normalmente, né, a gente aprende até em muitas faculdades, que eu que tive contatos com muitos alunos de várias faculdades, que simplesmente o técnico, né? Aqui o técnico, aí foi feita uma amostragem de solo e análise, aí interpreta o resultado e faz a recomendação de adubação. Ou um computador faria. Só que o que a gente enxerga hoje é que, com a profundidade do conhecimento já se adquiriu com o tempo, isso não é mais muito suficiente, porque uma interpretação de análise de solo é muito mais complexa do que apenas pegar o livrinho e recomendar e pronto, né? Então, fica a pergunta se esse modelo para hoje serve. A gente sabe que não serve mais. Os modelos hoje, ainda mais dependendo da região, com plantas ou de cobertura, ou algumas rotações, no cerrado, o pessoal, né? Eu fui em muitas fazendas com braquiárias, planta junto com milho, aí você vem aqui para o sul, o pessoal faz outras coberturas. Então, se ganhou muita complexidade no sistema, com plantio direto, e isso, de certa maneira, complica bastante o processo. Então, a gente tem que enxergar, eu acho que isso aí é fundamental, a gente tem que enxergar que a fertilidade do solo, que de alguma maneira a gente está tentando medir através de uma análise de solo, o que a análise de solo faz, né? A gente pega o solo, manda para o laboratório e tenta, de alguma maneira, quantificar o que realmente está disponível, né? Vamos dizer, a palavra correta não seria disponível, mas que realmente se relaciona com a capacidade da planta de absorver o nutriente desse solo. Mas hoje se sabe que a complexidade disso é muito maior, não é? E, inclusive, tem recentemente, eu lancei um vídeo no canal sobre fertilidade sistêmica do solo, entrevista com a professora Agnoni e a professora Fabiane Vezani, do Paraná, em que cada vez mais a complexidade está alta. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha que coisa interessante. Fundação MT fez um trabalho científico no qual, por anos isso, pegou o mesmo solo que tinha as mesmas características químicas. Só que, quando esse solo... Só que essas características químicas, um solo tinha uma rotação de cultura e outro não. As mesmas características químicas foi se acompanhando. E, com o tempo, houve uma diferenciação enorme de produtividade, mostrando que apenas a análise de solo, os resultados num laudo de análise, apesar de serem iguais, eles não reproduziam a realidade que a planta enxergava
entre aspas, claro, né? E que a planta conseguia produzir. Então, todo mundo, né? Peraí, a fertilidade do solo não é apenas... E esse trabalho foi conduzido por vários anos na Fundação, e isso aí se repetiu por vários anos, né? Quer dizer, e aí começou a se ver, e já se sabia disso, que a fertilidade do solo é muito mais ampla. Então, as condições químicas do solo, de alguma maneira, você mede através de uma análise de solo. Mas tem, né, outros fatores que cada vez mais a gente sabe, as condições biológicas, com o surgimento da bioanálise, e, aliás, esses foram os trabalhos que deu sustentação para a bioanálise, que foi lançada faz 1 ou 2 anos, recentemente, no Cerrado, já está no Paraná, aqui no Rio Grande do Sul, que eu tenho notícia, ainda não foi lançada, ainda não foi calibrada para cá. Mas as condições biológicas, aquele trabalho que hoje é até clássico da Fundação MT, mostrou que as condições biológicas se alteraram e aí se conseguiu, já no trabalho que já vinha se trabalhando, se detectar, né, e se fazer a bioanálise, que é um suporte a todas essas análises químicas que nós fazemos, e muitas vezes físicas também, né, por teor de argila. Condições ambientais, obviamente, influem, né, influenciam, porque, por exemplo, a difusão de fósforo, potássio, tudo isso é muito influenciado pela temperatura, luminosidade e tudo mais. E, por fim, as condições físicas do solo. Porque não é de se esperar que você pode pegar um tijolo, fazer uma análise de solo, adubar o tijolo, você vai ter um resultado espetacular, tudo alto. Só que você sabe que o tijolo não vai funcionar, né? Então, seria mais ou menos isso aqui, né? Onde a gente tem lá um amostrador lá com uma britadeira, tentando amostrar o solo duríssimo, compactado, e o que vai acontecer é que não... O resultado da análise, apesar do solo ter excelentes condições, não seria uma boa maneira, né? Porque não adianta fazer uma análise química num solo que, em boa parte do nosso plantio direto, a gente sabe que tem compactações graves. E aí não vai resolver. Então, a fertilidade do solo, ela interage com vários fatores. Ela, na verdade, é resultado de interação da parte física do solo, biológica, do ambiente e também da parte química, né? Que é o que a gente tenta enxergar. Bom, então, vamos falar um pouco da base da interpretação. Pessoal, nós vamos num médico, não é? Eu tenho um irmão que é médico, tá? Ele diz assim, olha, a gente pega um exame, às vezes, de um paciente e olha e diz assim, pô, o cara está morto. E o cara está bem. Então, a análise... Por isso que o médico competente, tem que fazer uma análise clínica presencial do paciente. Né? Eu também tenho um amigo meu que é traumatologista de coluna, ele disse, olha, eu enxergo colunas terríveis, que alguém diria, esse cara não estaria caminhando. Agora, tu traz o cara para dentro do consultório, o cara caminha, não tem dor, não tem o que fazer. Quer dizer, apenas, né, um laudo de análise de solo é indicativo. E isso aqui é o mais importante. Ele é um instrumento, ele não é o fim de si mesmo, né? Então, não adianta a gente pegar um laudo de análise de solo e sair recomendando sem ter uma presença a campo, ver que realmente conhecer o histórico da área, não é? Porque a análise de solo, assim como qualquer análise, inclusive de sangue, minha esposa, isso foi essa semana, fez um exame, 2 semanas atrás, fez um exame de sangue, deu um problema no fígado, se apavorou, vou no médico, não, vamos repetir. Houve um erro no processo que é feito por... Apesar de ter máquinas, tem erros, tem humanos. Repetir não deu nada. Eu disse, olha, tu não tem nada, vai para casa que está tudo muito bem. Então, é a mesma coisa. A análise de solo é um instrumento, não é um fim em si mesmo, né? Por quê? Porque quem convive em laboratório, convive muito em laboratório de solos, há várias limitações da análise de solo. A primeira é humana. Né? Você tem, por mais que não se queira, que se alguns laboratórios estão mais automatizados, você tem interferência humana, nem que seja para cadastrar o solo, botar naquelas bandejinhas e tudo mais.
não é? É a primeira limitação. Eventualmente, algumas análises podem ser, inclusive, pela temperatura ambiente, podem ser afetadas. Outro problema, o solo foi adicionado fosfato natural, mesmo reativo ou não reativo. Os métodos, principalmente que trabalham com métodos ácidos, como Melis, por exemplo, ele vai dar um valor alto de fósforo e aquele fósforo pode não estar disponível. Então, se colocou enxofre não, desculpe, fosfato natural, pode ser um não reativo, inclusive. Inclusive, esse não reativo vai aparecer principalmente no método Melis. O fosfato natural precisa de acidez. Você pega um método Melis, ele tem pH em torno de 2,5, 3, ele dissolve aquele fósforo e aparece. Aí você leva aquilo a sério, se você não tiver histórico da área que foi aplicado fosfato natural, você vai recomendar aplicar pouco fósforo e possivelmente esse solo precisa de mais fósforo. O enxofre na forma elementar, que é o assunto que eu mais estudo, isso é uma observação de laboratório que eu tive, né, durante a minha tese. A gente viu que o enxofre elementar, que ele não é disponível à planta, ele precisa ser transformado em sulfato, principalmente por micro-organismos, mas tem reações químicas. Num processo de análise de solo, é uma observação, de novo, pessoal, não é um trabalho, acabou não sendo uma coisa científica isso, mas a gente via que durante o processo de análise, de secagem da amostra e tudo mais, transformava em sulfato quimicamente, não era micro-organismo. Então, há limitações importantes. Por exemplo, a análise de sulfato. Sulfato é mineral que a gente mede, 90%, 70% a 90% do enxofre do solo está na matéria orgânica. Então, você tira no inverno, e aquela matéria orgânica, assim como o nitrogênio, é mineralizada para se transformar em, né, composto de enxofre, para se transformar em sulfato mineral para a planta. No inverno, essa atividade biológica cai muito, vai ter menos sulfato. No verão, vai ter mais, se tiver umidade e temperatura. Então, todos esses fatos aí que eu estou passando para vocês, não é, são limitações da própria análise. Não é? E que é importante você ter contato com esse solo, saber a produtividade dos últimos 2, 3 anos, o que realmente foi colocado, para ver se a análise solo tá correta, se não houve nenhum problema. Porque há problemas, assim como todas as análises, há desvios, né? Porque atrás de um laudo, atrás de uma recomendação de adubação, você tem análises estatísticas em que nada, nem na medicina, nem nada, se consegue fechar 100%, é tudo baseado em percentagem. Então, por isso que só a análise solo, ela, por si só, não é o suficiente. Um outro fato importante é o laboratório. Pessoal, tentem sempre usar laboratório com selo de qualidade. O que é um selo de qualidade? Há laboratórios pelo Brasil que não estão em nenhum programa de qualidade. Existe programa de qualidade aqui no Rio Grande do Sul, feito aqui em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, feito pela Embrapa. São Paulo tem o programa de qualidade da Exalc. Tem, eu acho que ainda tem do IAC, no Paraná eu acho que também tem. Em vários locais tem. O que é esse programa de qualidade? O laboratório se inscreve e ele manda, e o laboratório que controla a qualidade dos outros laboratórios, ele tem uma análise de solo, um solo lá padrão, alguns solos muito, muito bem feitos, eles sabem, e eles mandam para os laboratórios. Esses laboratórios reenviam, analisam, reenviam, e se eles tiverem uma qualidade considerada boa, eles ganham o selo. Se eles não tiverem, nessas amostras padrões, eles perdem o selo. Então, o selo é uma forma de tu, primeiro, saber que o laboratório está interessado em ter qualidade, que ele está participando de um programa, não é? De alguém, normalmente de uma instituição pública, de uma Embrapa, de um instituto agronômico, de uma Exalc, de uma universidade. Agora, você pega um laboratório que não está preocupado, e tem vários, que não tem padrão nenhum, e você não sabe se
como é que ele se corrige, porque um laboratório que perca o selo por falta de qualidade, eu conheci um aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal falou para mim, olha, foi a melhor coisa para a gente. A gente viu como a gente estava errando, treinando o pessoal tudo de novo, e aí ganharam, né, reconquistaram o selo. O selo é uma maneira, normalmente ele é anual ou bianual, é uma maneira de você ter a certeza desse, pelo menos que o laboratório tem uma qualidade mínima e está sempre tentando adquirir uma qualidade máxima. Agora, quem não participa de um programa de qualidade nesse país, que está espalhado pelo Brasil, não dá para confiar nesse laboratório. Por fim, eu já falei um pouco, né, da bioanálise, que cada vez mais se vê a importância da análise de solo, e a bioanálise ainda tem muito a aprimorar-se, mas a gente já tem padrões bons em alguns lugares do país, e foi lançado agora no Paraná, tem no Cerrado já vários laboratórios, em que ali você vai ter uma análise biológica indireta através de enzimas, em que você sabe se o teu solo biologicamente está bem ou não. Se não estiver bem, tem que, inclusive se fala no meio científico, que no futuro a gente deve, já com essas bioanálises, a gente não vai falar em rotação de cultura, e sim talvez rotação de raízes, para incentivar alguns micro-organismos ou outros. Então, e olhar a fertilidade, né, como uma forma sistêmica, não apenas um laudo de análise de solo e era isso aí. E eu quero reforçar que tudo que eu estou falando aqui tem, grande parte do estudo já tem no canal dos Adubações. A bioanálise tem 2 entrevistas com a pesquisadora que foi a líder do desenvolvimento dos últimos 20 anos ou mais, que foi desenvolvida essa bioanálise. Tem entrevista com o Leandro Zancanaro, ex-Fundação MT, que também ajudou nesse processo. E todas essas questões aqui tem de interpretação e tudo mais, no canal tem bastante material também. Bem, aí vamos para a amostragem de solo, que é considerada a parte mais delicada. O sorvete aqui, o que é? Para conhecer o gosto do sorvete, eu não preciso tomar todo o sorvete, certo? Eu tiro uma lasquinha aqui em cima, eu já sei o gosto. Tudo vai ser igual, se ele for homogêneo. Então, a amostragem de solo, o que é? É tentar você pegar uma amostra de solo que represente o todo de uma determinada área. Só que se o solo fosse que nesse sorvete, seria uma maravilha. Porém, o solo não é homogêneo, mesmo dentro de uma área que aparentemente seja homogênea. Então, mesmo dentro de uma área que você considera homogênea, há variações inclusive de metro em metro, dentro desse corpo que é o solo. Então, precisa ser bem feita essa amostragem. E a gente sabe que muitas vezes ela não é tão bem feita. Para a gente ter uma ideia do que realmente acontece quando a gente vai fazer uma amostragem de solo para ser representativa, se você mostrar de 0 a 10 em 20 hectares, vamos dizer que tem uma área que você considera homogênea em 20 hectares, de 0 a 10 centímetros de profundidade. Faço a conta aqui, é 20 vezes 10 na sexta decímetros cúbicos. Isso aqui, na realidade, né, decímetro cúbico é litro, são milhões de litros, né? Se estima assim que um hectare, um cálculo grosseiro, tem 2 milhões de quilos. Aí isso de 0 a 10, de 0 a 20, né? Se você fazer a conta, é um número gigante, são milhões. Então, a amostra enviada do laboratório é meio litro. Então, que você tem milhões de litros de volume de solo, chega a meio litro ou 1 litro no laboratório, e o que vai ser analisado normalmente é 1/10 dessa quantidade que você enviou. Então, a quantidade a ser analisada é muito pequena. Por isso que a amostragem tem que ser muito bem feita.
e é considerada a amostragem talvez a parte mais sensível para que você consiga chegar. Então, chegar numa mistura, né, numa homogeneização desse solo, que ele já é heterogêneo no campo, normalmente, para que você realmente consiga ter sucesso nessa amostragem e que chegue lá e que, dentro do laboratório, que consiga representar. Eu quero dizer para vocês, né, como é que pode 0,05 decímetros cúbicos representar alguns milhões de decímetros cúbicos? Isso tem muita estatística, muito estudo por trás, tá, pessoal? Não é uma coisa assim, é porque é. Não é. Se bem feito, o método funciona, não é? Não é isento de erros, de novo, mas os erros são poucos se a coisa for bem feita. Então, a gente tinha, aí que eu quero chamar a atenção de vocês, até hoje está nos manuais, né, que a amostragem de solo deve ser num local representativo de cor de solo, manejo anterior, vegetação, topografia, textura. Então, até hoje tem, né? Aqui seria um local que seria uma pastagem, por exemplo. Aqui eu tiraria mais ou menos 20 subamostras para ter uma amostra. Pô, é espetacular, né? Então, era muito mais fácil que a realidade de hoje, porque o plantio direto nos trouxe muita complexidade. Eu dividia a área, na época que eu estudei, olha, faz tempo, né? A gente dividia a área e saía fazendo uns zigue-zagues lá, tirava 20, 25, 30 subamostras e depois misturava essa subamostra bem e mandava, e estava todo mundo feliz. Até hoje tem gente que faz assim, que não é de todo ruim, é melhor que não ter. Só que quando veio o plantio direto, o sistema ganhou uma complexidade enorme. Por quê? Pelo seguinte, pessoal, notem aqui, o plantio direto, quando a gente, lá nos anos 80, né, e o modelo ele foi todo concebido naquela época para o plantio convencional, já que o modelo foi trazido de fora, né, foi de pesquisa estrangeira, de Europa, Estados Unidos e tudo mais, nós tínhamos um plantio convencional que a gente lavrava e gradeava. Então, você adubava e, de alguma maneira, você tinha um ganho fantástico de lavrar e gradear no sentido de homogeneizar o solo. Então, você homogeneizava ele sempre você estava homogeneizando o solo. Então, você não tinha as distorções para aquele modelo que o plantio direto nos trouxe. Porque o que aconteceu com o plantio direto? Primeiro, o plantio direto ele coloca muito nutriente na camada superior. Nutrientes pouco móveis no solo, como, por exemplo, fósforo. Alguns são mais móveis, potássio, dependendo do solo. Se você coloca gesso, né, você tem possibilidade de descida de cálcio, sulfato. Como você não faz o que se fazia no plantio convencional, de pegar e virar tudo isso aqui e ficar homogeneizando o tempo inteiro, o que a gente criou aqui nessa complexidade? O que se criou aqui foi o seguinte, pessoal, um delta, uma variação, uma variabilidade, tanto em profundidade, porque a gente sabe que no plantio direto a matéria orgânica está concentrada aqui nos primeiros 5 centímetros, assim. O fósforo, ele deve ficar, se você colocar no suco de plantio, ele não vai se movimentar. Então, você cria o quê, né? Uma variabilidade muito grande horizontal e também vertical. O que complica o sistema de você pegar áreas e não levar em conta essas linhas, esses sucos de plantio, se a adubação for em suco. Em algumas regiões, eu acho que tem gente no Brasil inteiro, a gente sabe que Cerrado, Áreas Grandes, o pessoal praticamente está jogando tudo em superfície. Não, em suco não, tudo bem, não põe suco, mas aí a variação vertical é bastante grande, porque o fósforo não vai descer, né, com rapidez, alguns milímetros ou centímetros por ano. E aí, pessoal,
em algumas regiões do país a gente tem o fósforo aqui na linha, porém, com o tempo, se mostrou que o plantio direto, porque não se mobiliza o solo, que não é verdade. Tem, inclusive, trabalhos aqui da Universidade aqui do Rio Grande do Sul que mostram que cada vez que você semeia, que você abre um suco de semeadura, você mobiliza lá alguma coisa como 15% ou 20% do solo, dependendo da distância das plantas, da cultura que você vai plantar. Depois tem gente que está escarificando, que de alguma maneira homogeneiza, mas não como era antigamente. Bem, e aí existe uma forma, antes disso, eu quero falar disso, existe uma forma importante de você amostrar, e que alguns, para plantio direto, alguns amostradores se viu, isso tem estudo também, que não são ideais ou necessitam de adaptações. Vocês vejam aqui, extrato de rosca é bastante usado. Aliás, eu usei muito eles, eu viajava com um deles. Extrato de rosca tem um problema. Se ele não tiver um copo aqui em cima, alguma coisa que proteja, quando você levanta ele, ou o solo estiver mais seco, a parte superior, que é a parte que tem mais nutrientes, ela cai no solo e não é analisada. Então, você está usando um trado, se não tiver a proteção de um copo ali, que convexo, que segura essa parte de cima, você pode estar perdendo a parte, vamos dizer, você pode estar subestimando a fertilidade do seu solo. Assim como o trado holandês, que aqui no sul teve um tempo que era muito, muito popular, em que acontece com ele aqui? Vocês notam o seguinte, ele não tem uma seção aqui uniforme. Aqui, na superfície é menos, porque é um triângulo, depois ele abre e depois, de novo, o volume que ele vai pegar é menor, principalmente aqui em cima. Então, quando você for homogeneizar, ele não vai homogeneizar de uma maneira uniforme, já que em profundidade, mais profundidade, a tendência é você ter um solo com menos nutrientes. Então, eles podem subestimar a tua análise. Então, o mais recomendado de todos ainda é a velha pá, tá? Então, aí tem toda a técnica, de amostragem, que certamente vocês conhecem, de pegar, homogeneizar e tudo mais. E daí, pessoal, foi feito algumas sugestões através de modelos estatísticos, muita conta por trás, e que seria, Você teria uma fatia de solo, o ideal, porque se você pegar, primeira coisa que se observa, o importante, mesmo que for colocado em suco, adubo, o mais importante são as linhas do último cultivo que você colocou. Isso é um dos motivos para sugerir que, quando for fazer amostragem de solo, que se faça em cultivos mais estreitos possíveis para facilitar se for fazer desse método aqui. O que é? Pegar uma fatia inteira em que no meio tenha a distância das linhas, e que você homogeneize dentro coloca num balde, depois você... Porque aqui você pega o quê? Você pega a linha adubada e mais o que não foi adubado. Então, você atribui, por estatística foi atribuído, foi estudado, se viu que isso aí é uma maneira bastante interessante de você não subestimar a tua fertilidade. Você está levando em conta a última adubação. Tá? Eu sei que quando você planta cruzado também, você também tende a homogeneizar, mas sempre é a última que vai mais importar, porque com o tempo já sabe que o plantio direto em superfície, principalmente horizontalmente, ele consegue ir se homogeneizando, porque você vai plantando, você vai mobilizando o solo devagar, mas até que você chega num nível alto, você não precisa se preocupar muito com esse tipo de coisa aqui, não. Bem, isso aqui eu fiz. Se alguém já fez, isso aqui dá trabalho, E por isso se recomenda
por exemplo, aqui no sul, o que você normalmente as culturas de inverno têm menos distância, né? São bem mais próximas que as de verão. Então, você faria no inverno, porque você, né, teria a possibilidade de fazer isso, né, sem grandes, vamos dizer, com menos esforço. Bem, aí se faz o que tem que se fazer, as misturas e tudo mais. Bem, aí o pessoal também estudou, né, o que talvez seja mais fácil do que abrir essas trincheiras, fazer com trato calador. O trato calador é esse aqui, ó, que é considerado não tão bom, segundo os estudos, como a pá de corte, mas o trato calador ele atende bem, não é? Ou mesmo trato de rosca, desde que não caia essa parte superficial aqui. Isso aqui é estudo científico, tese, mestrado, doutorado, tudo mais. Então, o que você faria, né? Dependendo da distância das linhas, você daria uma tratada aqui na linha de cultivo do último adubo e duas do lado. E assim você tem para cada distância, né? E aí, quem se interessar por isso, eu sugiro que baixe o livro, que é De Graça, isso está na Recomendação de Adubação do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e que é considerado, inclusive pela pesquisa, o método mais efetivo. Porém, não é? Eu quero chamar a atenção um pouco dali também. Porém, o que acontece? Vocês baixam de graça esse livro. Esse livro está disponível no site da Sociedade Brasileira de Solo. Tem todo esse comentário aí, tá? Disso que eu comentei, é mais profundo. Porém, muitas vezes, você passa um tempo, você já não consegue nem identificar as linhas de plantio. Bem, e o trabalho também. Então, em alguns manuais mesmo, né, o manual do Paraná, eu perdi esse manual que eu tinha, mas eu consegui pelo menos essa parte de amostragem, o professor Volney lá me mandou. Pedi para o Volney, ele fotografou para mim, né, e para me lembrar, porque eu já tinha lido, mas... Né? Então, o que acontece aqui, pessoal? No Paraná, primeiro você identificar as linhas mais, faz de uma maneira zigue-zague lá e se pegar nas entrelinhas, você pode subestimar, mas não superestimar. Então, pode ser considerado também uma maneira, mas esta aqui, na minha opinião, é que te daria maior certeza e não subestimaria, né, a fertilidade do solo. Por exemplo, eu uma vez eu acho que foi até no Cerrado, eu vi um pessoal de agricultura de precisão, o que eles estavam fazendo? E dava para ver onde tinha sido plantado, era recente. Eles estavam fazendo de uma maneira que eles pegavam sempre nas entrelinhas. Claro, mais fácil, né, do que levar toda essa composição do suco do plantio. Só que não era a época ainda que todo mundo jogava por cima, tá? Só que o que acontecia, né? Ali ele não vai errar nunca. Agora, fazer agricultura de precisão dessa maneira não precisa fazer, né? Porque está perdendo a parte rica do solo. Eu espero que eu tenha sido feliz na explicação. Ok? Bem, e depois tem isso aqui, eu vi numa lavoura de café, em que eles molhavam, porque está muito duro o solo e aí quando eles... Era bem isso que eu tirei da internet, mas era bem mais simples, o modelo, tudo bem. Aí quando ele puxava, né? E já vi também lavoura anual, voava a parte superior para tudo que é lado. Então tem que ter proteção. Alguns quadriciclos podem ter proteção, outros que não têm vão ter o mesmo problema, porque eles usam também esse princípio aqui. E aí faz agricultura de precisão, mas está perdendo uma parte fundamental do solo. Bom, eu quero comentar isso aqui, né, que eu acho que é muito importante, que é a época. Então, os trados são importantes para a gente errar menos. Né? A forma, de preferência, é você, nas culturas anuais, as culturas anuais, o ideal, embora em alguns manuais pode ser em qualquer momento, eu recomendo sempre depois sempre após a colheita, um pouquinho depois, porque ali é onde você tem um pico que foi de extração, né, de exportação.
Então, cultura anuais depois da colheita, pastagens, né? O pessoal, bom, cultura anuais, claro, se for implantar uma área nova que seja aberta antes dessa área, seja feita uma análise de solo, aí você não precisa se preocupar com linha, pode fazer de uma maneira normal. As pastagens, né, se for implantar uma pastagem, claro, faz análise de solo antes, ou então alguns meses, né, antes do desenvolvimento dela, para você ter tempo de adubar essa pastagem, do máximo que ela pode atingir. As culturas e a pastagem perene dessa maneira. Pastagem anual não, né? Pastagem anual você faria sempre antes da pastagem, né? Depois de uma cultura anual, depois de algo que extraiu. As culturas perenes, né? Antes do plantio, também depois da colheita. É o método que eu acho que tem mais consistência. Bem, a manipulação das amostras. Amostras úmidas, pessoal, ou se faz uma análise muito rápida, questão de 2, 3 dias, que normalmente não se faz, até levar em laboratório e tudo mais. Então, uma amostra úmida, isso está muito estudado. Vai continuar tendo reações microbiológicas, vai continuar tendo diminuição de pH, talvez, ali dentro vai faltar oxigênio, né, que fechou num saco, quer dizer, vai começar a dar um monte de reação e você vai chegar no resultado final complicado. Uma outra coisa é não empilhar essas amostras, né? Se elas estiverem úmidas, que no momento que empilha, além de tudo, você pode provocar, né, alguma compactação na amostra de baixo. Então, o ideal é, se for fazer úmida, pegou do solo, está um pouco úmido, mandar para o laboratório, tem que ser analisado de uma maneira muito rápida. Agora, se você nunca seca em lugar de alta temperatura no sol, então seca a amostra, você espalha numa lona, num lugar ventilado e deixa secar o que der para bem espalhado com área de contato com ar, para que ela chegue no laboratório, quando chegar, com o mínimo de erro, né, do que para espelhar a realidade. É certo que você não vai zerar a umidade, mas você diminuindo muito essa umidade, na sombra, você vai melhorar muito a manipulação e os resultados vão ser muito mais confiáveis, vão ter muito poucas transformações em relação ao original que você tirou no solo. Agora, para mim, pessoal, vem a parte mais importante, tá? Que tem erros horrorosos que se faz para a gente entender como é que é feito uma tabela de adubação. Bom, a primeira coisa é o seguinte, a definição dos extratores é feito caso de vegetação. O que é extrator? É o método aquele de Meles. Ah, não, São Paulo faz por resina. Rio Grande do Sul faz Meles para potássio. Ah, não, São Paulo faz resina. Então, é importantíssimo, né, vocês entenderem essa parte. Como que é feito uma tabela de adubação? O que está por trás? Isso, o conceito é igual para todos os manuais, tá? Então, a primeira parte é dos extratores, a segunda parte você vai para o campo. Bom, como é que se chega num extrator ideal? Né? Então, você pega, vocês imaginam que tem pesquisa por trás disso, né? Você pega solos de vários locais de uma região, diferentes tipos de solo de uma região, leva para casa de vegetação e usa um extrator. Esse extrator aqui pode ser, vamos chutar, tá? Coca-Cola. Extrator Coca-Cola. Então, eu pego o solo e vou medir o teor de, eu vou chutar aqui, potássio. Potássio no solo. Eu pego desse monte de solo, de tudo que é lugar, pego o solo, coloco esse extrator, aí tem toda uma metodologia de... E eu vejo lá que deu 0, deu 8, deu 16, deu 24 e 32 miligramas por decímetro cúbico do elemento potássio. Aí eu pego esse número que eu adquiri aqui, ó, e cruzo contra o conteúdo que se tem na planta
de potássio, miligrama por planta. Quer dizer, quanto que essa planta acumulou de potássio? 0,60 miligramas por planta. Opa, Coca-Cola para potássio é uma boa, tem proporcionalidade entre o que eu extraí do solo e o que eu tenho dentro da planta. Pô, maravilhoso, né? Então, esse é um bom extrator feito em vários solos de uma região. Aí você faz com várias substâncias. Até que você acha que a gente chama de correlação, né? As melhores são as que se correlacionam bem, esses teores aqui, com o conteúdo na planta. Então, esse aqui tem uma coisa que é proporcionalidade. Bom, extrator 2 é cerveja. Ainda bem que não dá certo, cerveja é bom para a gente tomar. Cerveja, eu fiz o mesmo procedimento e olha como que ela extraiu, aumentou de 0 para 8, 8 para 16, para 24, só que ela não guarda a relação com o conteúdo na planta. Então, esse extrator aqui é um mau extrator. Agora, o mais importante, se eu pegar esse número, que eu já vi gente falar isso, transformar em miligrama por decímetro cúbico, transformar por quilo por hectare, isso aqui é o 16 de potássio que é disponível da planta. Vai dar 32 quilos de potássio por hectare. O que acontece? Esse número aqui não é obrigatoriamente o que vai realmente, em termos de planta, ficar disponível para a planta. Ficar assim, é o que a planta tem capacidade de absorver. E aí que vem o grande erro que eu já vi muitos fazerem. O princípio aqui, agora vocês vão entender um pouco mais, é a proporcionalidade. Então, numa região, um método, por exemplo, solos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o Med-Melis se comporta melhor, isso não é bem assim, mas só, por exemplo, que a resina, Mães em São Paulo, a resina é melhor que o Melis, dá melhor proporcionalidade. Eu estou dando apenas um exemplo. Ok? Então, aqui, por enquanto, é apenas ver a planta absorve e o método me mostra. Então, esse extrator 1 é melhor que o 2. Por que eu falo isso para vocês? É para embananar mesmo. Né? Olha aqui, ó. Vocês notem o seguinte. A embanana tudo. Porque eu já vi, o pessoal acaba não entendendo. Você tem, esse aqui é de um manual aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Ok? Você tem, por exemplo, aqui é resina, extraído, fósforo extraído por resina de troca aniônica. Olha aqui, ó. O baixo, nessa calibração aqui, o baixo é de 5,1 a 10, ok? Aí vamos embananar. Ué, mas o que é feito por Melis 1, isso aqui é um teor de argila determinado lá, acima de 60%, o Melis, ele funciona muito bem quando você divide em classe de argila, o alto é 6,1 a 12. Aí eu não entendo mais nada, né? Se o cara está me dizendo que eu tenho que transformar miligrama por decímetro cúbico que eu achei no método e transferir para quilograma por hectare, e daí eu sei que a planta precisa de tanto, eu diminuo, a planta precisa de 100. Ok? Deu, aí eu faço as contas aqui de 80, bom, eu vou jogar 20 quilos. É que ele não entendeu nada. Como é que ele responderia a essa contradição entre ser alto, o Melis num, e a resina ser baixo, praticamente com os mesmos valores, como vocês podem ver. Por quê? Porque esses números, eles não representam o que é disponível à planta. Agora vocês vão entender. O que eu faço daí? Eu faço aquela segunda parte. Eu, de posse desses números aqui, eu vou para campo para calibrar durante vários anos nessa região. E aí eu pego, aí sim, eu pego, vou para o campo, mas eu vou em vários locais, acho o teor correspondente pelo método, por exemplo, eu estou olhando essa curva aqui por enquanto, tá, pessoal? E aí, com os dados, os teores que eu tenho, com algumas técnicas, eu adiciono fertilizante em quantidades e gero novos teores de potássio no solo
E com tudo isso, eu consigo fazer uma relação desses teores e com as quantidades que eu apliquei, com a produção relativa, com rendimento relativo em vários locais. E com isso, eu começo a relacionar e gerar uma tabela de quanto eu tenho no solo e o quanto eu preciso adicionar para aumentar para onde eu quero, o teor que eu quero, para o melhor resultado possível, economicamente. Se eu tenho 20 no solo, não quer dizer que eu quero multiplicar, fazer a continha tanto por hectare. Não é isso. Aí você calibra. Eu colocando, estou chutando aqui, 80 quilos de K2O por hectare, eu vou elevar de uma situação de muito baixo, que está produzindo aqui, para médio ou para alto, que vai produzir praticamente 100% da produção relativa daquela região. E aí eu vou construindo as tabelas. Não é? Por isso que a gente não pode pegar o que aparece direto ali na análise solo, no laudo de análise, direto, e ver, tem tanto, então eu ponho mais tanto. Não façam isso, é um erro de entendimento básico. Tá? Por isso que eu digo para vocês, o que dá para retirar daqui? Primeiro, que se vê muito, né? Pessoal, o cara pega uma tabela, um laudo de análise solo, que está escrito... Aliás, primeira coisa que tem que fazer no laudo de análise solo é ver em que extrator foi extraído. Se foi extraído por melis, por exemplo, no caso do fósforo, ou se foi extraído por resina. Porque os caras, eu já vi isso, os caras misturam tabelas de extratores diferentes. Então, o que era para ser melis alto acaba sendo baixo na resina. Por quê? Porque e tem ainda laboratórios que fazem o favor de não informar, literalmente não informar o extrator que usou. A primeira coisa é procurar os extratores. O que foi usado e entrar numa tabela certa, porque tem como esse aqui, esse boletim, assim como o de 2004 lá do Cerrado, você tem análise em resina e em melis. E os caras misturam as tabelas, o cara tem uma tabelinha lá que ele chorou, ele vai lá e entra lá e mistura. Eu vi isso acontecer. Isso são erros mega grosseiros. Outro erro mega grosseiro é pegar e transformar literalmente essas quantidades aqui por quilogramas por hectare e calcular. Né? Então, de novo, isso precisa entender para não fazer erros crassos. Bem, o que é importante que a gente vai ver, está terminando aqui, no próximo módulo. Importante é ver o seguinte, vocês notem aqui, ó, a rentabilidade, a probabilidade de resposta econômica, isso também está bastante estudado, é aquela lei dos rendimentos decrescentes. Você vai colocando adubo aqui, numa situação aqui, você vê a tua produção relativa, saiu de 20 e foi para 50. Quer dizer, aqui o adubo é extremamente econômico e favorável. Já a classificação de baixo, que é ao redor de um pouco mais de 20 até um pouco mais de 40, aqui ele ainda é bastante favorável, porque você vai ganhar, você colocou uma quantidade de potássio calibrado, estabelecido em tabela, em que você ainda tem um ganho de 60 para 80. Só que, notem essa curva aqui, ela vai perdendo, entre aspas, força e potência. Porque chega num ponto, aqui em cima, ó, o que está começando a acontecer? Você vai botar o nutriente e o teu ganho vai ser 1%, 2%, possivelmente não paga o nutriente. Então, você vê a probabilidade de resposta econômica, à medida que essa curva cresce, a probabilidade de resposta econômica vai caindo. Por isso que a maior parte das tabelas, não todas, tá? Ela mira, em média, num rendimento relativo de 90%. Não é? Então, você tem aqui, isso aqui é uma outra tabela do Rio Grande do Sul para fósforo. O que a gente quer é chegar aqui, não é na máxima eficiência técnica, porque chega aqui o adubo, provavelmente não se paga, talvez se paguem para flores, rosas, que tem um valor unitário muito caro, mas, de qualquer maneira,
O que acontece aqui? Rosas, que eu acho que uma rosa custa, sei lá, 8, 10 reais, ou, sei lá, uma cultura de valor unitário muito alto, pode ser que vale a pena chegar na máxima eficiência técnica. Agora, culturas, na média, de forma geral, o que se estuda é que lá de 80% a 90% é o ideal, que é o que a gente chama de ponto crítico. Aqui está determinado como 90%, porque a partir daqui a probabilidade de resposta econômica não é válida, quer dizer, é pouca. Então, quando você pega uma tabela, essas mais novas principalmente, você tem mais ou menos o pessoal não está mirando em 100%, está mirando em 90% da eficiência técnica, que seria esse ponto aqui, e aqui, por aqui, seria a máxima eficiência econômica da adubação. Essas tabelas trazem isso. Pessoal, erros cruciais de tudo que eu quis falar aqui. Amostragem mal feita. Não adianta. Se começou errado no início, não é o laboratório que vai consertar. Não é? Ah, porque deu errado, que não. Bom, será que fez bem lá atrás? Usar um laboratório que pelo menos se preocupe com o selo. Prestar atenção nas limitações do método. O calagem aqui que eu não citei, a calagem, pessoal, dependendo do calcário utilizado, ela, dependendo do PRMT, ela pode levar 2 a 3 anos para reagir. Então, você pode causar uma supercalagem se imediatamente... pegou a análise de solo, manda fazer. O calcário, botou há 6 meses atrás, não reagiu ainda todo ele. E aí você vai fazer uma supercalagem. Então, é todo esse histórico que é importante. E saber que extratores e tabelas. Extrator, você tem que olhar o extrator que foi analisado. Se um laboratório não coloca lá onde ele fez qual foi o extrator que ele usou para micronutrientes, para potássio, para fósforo e tudo mais, pessoal, esse laboratório, com todo respeito, não presta. Porque ele te desorientou, em vez de orientar. Aí alguém pega a tabela, de qualquer tabela, sai correndo atrás e já faz as contas e recomenda. Pelo amor de Deus, observe os extratores e lembrando, né, que as tabelas é para 90%. Pessoal, boa parte do que eu falei aqui, ou grande parte, tem 2 playlists no canal, só que não está no conjunto, né? Mas está detalhadamente lá, vocês têm 2 playlists, uma é a prática, né, da recomendação e análise de solo, e tem os que são os fundamentos, são 2 playlists diferentes. Lá está muito mais detalhado, porque aqui eu tenho uma limitação de tempo maior. Tá? E aí a gente pode abrir para pergunta. Agradeço muito a paciência de vocês, preferia estar presencialmente, que eu acho que ficar olhando assim por computador é uma coisa meio estranha, mas estamos à disposição aí. Espero que tenha ficado claro. E o que não ficou claro, me perguntem, eu estou completamente à disposição. Obrigadão aí a vocês.